E aí, pessoal, nosso papo agora é sobre uma relação que gera um certo conflito. Em todas as operações que eu passei, RH e comercial não se davam tão bem assim. Primeiro, porque a área comercial demanda bastante do RH quando a gente fala de recrutamento e seleção, demanda bastante quando a gente fala de treinamento, mas o comercial é o motor de uma empresa, porque você pode ter tudo lindo, maravilhoso, tudo bonitinho, mas se no final do mês não tem dinheiros, não tem empresa. E para isso eu trouxe o Lucas aqui, que é da PicPay Benefícios, para trazer um pouco do como nós, do RH, podemos planejar melhor as coisas, mas também entender o que é a rotina de um comercial, como que funciona a rotatividade dessa área, como que eu trabalho em cima desses indicadores, entendendo mais o porquê eu estou fazendo do que preocupado com o como. Lucas, é um prazer ter você aqui com a gente de novo aí. Prazer, Léo. Obrigado pelo convite. Vamos lá, né? Vamos destrinchar um pouco, aprofundar em como que o RH, como a gente pode melhorar essa Uhum, relação com o RH. Eu costumo dizer que numa empresa todo mundo trabalha com vendas. uhum. O time comercial é responsável por executar essa parte É fundamental a para. partezinha que vaza para fora e fala com o cliente, né? Exatamente, mas se todo mundo da empresa estiver pensando em vendas, a gente vai conseguir atravessar esse desafio com muito mais tranquilidade, porque a gente está pensando no motor da Uhum, empresa, né? O que que faz o negócio acontecer. E principalmente quando a gente fala sobre RH, como que o RH pode nos ajudar nisso, é uma área que normalmente tem uma rotatividade alta de pessoas. A gente consegue mitigar isso quando a gente tem um desenho claro de perfil, principalmente. As pessoas têm uma pesquisa da Michael Page que aponta que 90% das pessoas são desligadas por comportamento. uhum, E muitas das vezes, quando o RH ou o líder de vendas está entrevistando o vendedor, ele está olhando para competências técnicas, se tem expertise em spin selling, se uhum, conhece tal técnica, onde o fundamental da história é mapear comportamento, uhum, entender para aquela posição de vendas, e entendendo se eu tenho um pré-vendas, se eu tenho um closer, se eu preciso agora de uma pessoa mais sênior, mais júnior, ter clareza de qual que é o perfil e qual que é a expectativa de comportamento que eu preciso ter para aquela posição. uhum. Aí eu vejo um ponto onde a RH consegue contribuir a entender, mapear qual tipo de pergunta eu preciso fazer para entender quais habilidades ou quais desafios aquela pessoa já superou, para saber se ela vai ter condição, tranquilidade Uhum. de sentar naquela cadeira e executar o que precisa naquele momento, né? Eu gosto bastante do que você falou, porque a gente pegar esse perfil e mapear, quando eu sentar, Lucas, tá aqui o perfil, ó. Isso não adianta. Lucas, eu fiz um estudo e eu mostro que os nossos melhores vendedores têm esse e esse perfil. Então a gente precisa recrutar, buscar profissionais dentro deste perfil que vai facilitar o teu trabalho lá na frente. Eu estou vendendo a ideia de um recrutamento mais inteligente, vai facilitar a minha vida. Provavelmente vai reduzir minha rotatividade, porque eu vou estar sendo mais assertivo. E entender que o comercial é diferente das outras áreas. Você falou de closer, SDR. Tem também, quando você olhar para uma versão que é um B2B mais volume, Exato. e tem aquele B2B que é grandes contas, que daí Sim, é o cara que ele tem uma expertise de formar uma carteira que às vezes ele vai fazer uma venda a cada 4 meses que vai dar o faturamento do ano, talvez, da empresa. exato. É entender. Senta lá com o líder, sai da salinha, vai lá com o líder, entende qual que é a rotina, como que funciona. E eu volto muito no papel da gente se aproximar e preparar esse líder. Que eu Com posso certeza. selecionar o vendedor melhor do mundo. Se aquele líder não está preparado para trabalhar com esse tipo de gente, não vai dar certo, a pessoa não vai parar. É um vendedor que, tipo, demorou muito para recrutar, mas ele não vai permanecer, porque o líder não está preparado para lidar com o vendedor nesse formato. Sim. Então são 2 braços, assim, de você ensinar esse líder a ter um olhar diferente, mas também ter o olhar de que, será que ele é um líder que foi capacitado para estar nesse lugar, para gerenciar esse tipo de pessoa, né? E principalmente quando a gente fala em operações
que tem desafio de crescimento grande, Léo, quando eu preciso escalar uma operação, eu preciso entender que o RH, na conexão do RH com a área de negócio, a gente precisa trazer ferramentas para poder facilitar esse crescimento, Uhum. numa visão de qual que é o nosso processo de onboarding de novos vendedores. Então, não dá para o vendedor ser contratado e eu ter que esperar chegar o notebook dele, Uhum. porque a gente não tinha planejado isso. Principalmente quando a gente não tem quando a gente tem uma previsibilidade de contratação ou de quando a gente vai precisar contratar um vendedor. Então, se a empresa tem um forecast, tem uma curacidade boa de forecast, então a gente sabe que mês que vem a gente vai fazer 10 vendas, no mês de novembro eu preciso fazer 20 e dezembro eu preciso fazer 40. Então, lá em dezembro eu não tenho capacity mais para poder fazer as 40 vendas, eu preciso já começar a planejar a contratação desde agora. Uhum. Contratação de vendedor contrata com calma e desliga rápido. Uhum. Um vendedor que está na operação, é uma pessoa que está desalinhada com o comportamento que a gente espera para o time, ele vai minando a operação, ele vai puxando, ele vai contaminando o resto do time. Então, contratação precisa ser feita com calma e o desligamento precisa ser o mais rápido possível. Quando a gente fala sobre ferramentas, eu ter não só um material que eu documente como como deve ser cumprido pelo líder o processo de onboarding do vendedor. Um jogador de futebol de alta performance, ele sai de um time da Série A e vai para um outro time da Série A. Ele normalmente começa no banco. Uhum. E a empresa contrata um vendedor e acha porque ele é ex-Big Tech, ex-empresa X ou ex-empresa Y, que ele já vai chegar com a camisa 10 e fazendo gol no primeiro jogo. E não é bem assim. Eu preciso ter clareza que os desafios dele aqui são diferentes, os materiais que a gente tem para suportar o processo dele são diferentes. Então, trazer esse stack de ferramentas, como que é o nosso playbook de one-on-ones, ajudar o líder a saber de acordo com qual momento que aquele vendedor está. Então, o vendedor no primeiro ano de empresa, ele tem esses desafios. Nesse período, líder, você tem que garantir que você vai fazer esse tipo de conversa com ele, que você vai colher você vai dar esse tipo de feedback para ele. Os desafios no segundo ano de operação já são outros, assim como os desafios dele, do vendedor, e a expectativa da empresa com o vendedor no que diz respeito ao impacto dele com o time, a como ele pode contribuir com o desenvolvimento dos novos vendedores que estão no momento que ele já viveu. Então, quanto mais a empresa consegue desenhar esse processo, trazer ferramenta para suportar a liderança, mais fácil a gente consegue vencer a barreira do tour, né? De desenhar um tour de sucesso para o vendedor, que ele vai conseguir entrar, fazer um onboarding, rampear e conseguir atingir um nível de consistência de alta performance, que é o que todo líder de venda espera, né? Conseguir do seu time. Não, e você traz o ponto do onboarding, acho que a gente também deixar claro, você gerencia uma área de inside sales. A área de inside sales do PicPay é igual à área de inside sales de outra empresa? Não. Não. A pessoa pode ter tido uma experiência de anos em outras áreas, mas eu preciso sentar, tá, aqui no PicPay, a função de inside sales é isso, isso, isso. Deixar claro para a pessoa, porque ela vem com os conceitos do que ela aprendeu. E aí, volta e meia, você vai ouvir lá na operação. Ah, mas lá na empresa XPTO não era assim. Tá, Sim. aqui é assim. Então, E tem uma ferramenta que 100% das conversas que eu falo, eu trago como fundamental, que é um playbook de vendas. O playbook da empresa que não tem playbook, ele só não está documentado. Seu processo ele já existe. E principalmente quando a gente fala de empresas que têm um volume baixo, tem um número pequeno de vendedores, então tem menos de 5 vendedores, é esse tipo de empresa que mais precisa ter um playbook, porque se eu tenho um vendedor experiente, que é o meu camisa 10, é o responsável por trazer 40% da entrega do time, ele sai, ele leva o processo todo com ele. era exatamente o ponto que eu ia tocar, que às vezes o conhecimento da empresa não está documentado, ele está na pessoa. Pega essa pessoa e faz ela desenhar o processo. Traz a responsabilidade para esse vendedor que domina já desenhar como que ele faz cada etapa do funil, qual que é o tipo de conversa que ele tem, o que ele entende que foi fundamental para o rampeamento dele.
transforma isso num documento que isso vai ser fundamental para contribuir com o rampeamento de novos vendedores. Não, isso até para você que vai recrutar. O playbook é uma excelente ferramenta para você entender, até para escrever a descrição da vaga, o que que essa pessoa vai fazer. No momento de uma entrevista, vai estar no playbook. Sim. Então, às vezes o gestor não consegue, não tem capacidade, não conhece como fazer. Senta com ele e começa. Entrevistas, pergunta, vai escrevendo. Porque aí isso vai te ajudar a recrutar de forma mais assertiva, entender a realidade do que acontece num comercial. Que às Sim. vezes você entra num comercial, é aquele cenário de guerra, né? E eu brinco muitas vezes que eu já fui comercial e comercial que tá muito quieto, não tá Não vendendo. é, Tipo, aquele comercial que tá, tipo, você entra na sala, tipo, silêncio. Fala, sim. espera aí, não tá vendendo. Entender a realidade dessa pessoa, são profissionais mais dinâmicos e também que a gente colabore para desconstruir aquela ideia de que, não deu certo em nada, vai trabalhar com vendas. De maneira Vendas alguma. exige hoje, não é mais só a insistência, a persistência, a motivação, mas a gente tem que ter um conhecimento de outras áreas. Por exemplo, PicPay benefício, o cara vai ter que entender de RH, Sim. para quando sentar com o cliente, conversar, falar, o cliente revelar uma dor, não ser algo que o vendedor, tipo, Falando, né? E o mesmo tem vendedor que tá acostumado a ouvir e falar, o RH conta uma dor e fala, tudo bem, e segue para falar do isso, produto dele, né? Ignora a dor que o RH é trouxe. isso. É uma venda muito mais complexa de você entender. Ah, tá. Pegou o que o cliente diz, o meu produto te ajuda nisso daqui. Ou também saber que não adianta falar mais nada naquele momento. Exato. Então, é um vendedor muito mais especialista hoje e ele traz as skills de marketing e tecnologia que ele precisa trazer, não simplesmente persistência, motivação, resiliência, são ainda características válidas, mas ele precisa de algumas outras ferramentas aí dentro da caixinha e é isso que a gente precisa entender quando for selecionar essa pessoa também. Sim, e como você disse, Léo, a gente tem operações com complexidades de Uhum, venda diferente. Então, mesmo um vendedor B2B, a gente tem empresas que vendem no B2B, mas que a gente tem um ciclo de vendas longo, vão ser um ano, uhum, 8 meses para eu poder realizar uma venda, entre o momento que eu começo a falar com o cliente e realizo a venda. E a gente tem operações de venda B2B que são ciclo de vendas de 7, 10 dias. E trazer esse nível de clareza para o vendedor no processo de contratação, eu gosto muito de trazer o pior cenário no aham, momento da contratação. A gente fala com o vendedor, ó, você está confortável que aqui na operação você vai ter que fazer 30 ligações por uhum, dia? Isso é um ambiente, como que você enxerga isso na sua operação? Porque depois que ele já está dentro de casa, isso não pode ser uma surpresa para ele. Então, mas eu não sabia, minha venda B2B era diferente, eu tinha um processo diferente daqui. Eu não ligava, eu só falava por e-mail. Exatamente. Então, trazer clareza de desafios, do que vão ser os desafios operacionais na conversa de contratação é fundamental para que a pessoa entre sabendo como o jogo é jogado ali naquela empresa. Uhum, Isso facilita com que ela se identifique e até algumas vezes, quando eu trago esse tipo de realidade, o vendedor fala, poxa, não é bem assim que eu estou acostumado, não acho que eu vou ficar uhum. tão confortável. E tudo bem, não tem estresse com isso. Pior é eu descobrir isso depois que ele já tá vestindo a camisa do meu time, né? É, que aí, trazendo para um cenário CLT, você vai ter que ficar com ele no mínimo ali um período até rescindir uma experiência e tal. Perda de tempo para ambos os lados. Sim, Você vai despender energia para atrair o líder para receber essa pessoa. Mas quando a gente fala de planejamento estratégico de RH, o que eu tenho puxado muito é que a gente não está no planejamento de muitas empresas. Não é chamado para sentar na mesa sim. na hora de desenhar isso. E é muito porque a gente mesmo não planeja e não entende o que está acontecendo. Dificilmente uma empresa vai planejar algo para 2025 que não envolva um crescimento, e esse crescimento vai passar pelo time comercial. Com Vai ter certeza. ajuste de produto, vai ter melhoria de produto, melhoria de marketing, reposicionamento, troca brand, vai ter um time comercial ali no meio. Não necessariamente eu vou ter que recrutar mais vendedores, por mais que a rotatividade seja um pouco mais alta do que outras áreas, mas o que que eu como RH posso entrar lá? Lucas, qual que está sendo o principal dificuldade do teu time? É a concorrência para rebater isso, aquilo. Tá, vamos fazer algo relacionado a isso para tentar melhorar? Um material que seja de consulta, um treinamento rápido, alguma.
eu tô entendendo a dor do Lucas, tô me propondo a ajudar e tô gerando algo que mexe no ponteiro do negócio. Então, às vezes, não precisa desenhar um treinamento milionário, trazer uma celebridade para falar que, assim, eu sou bem. Esses dias até postei, não é uma palestra de 1 hora que vai resolver o problema da sua empresa. Jamais. Mas é sentar lá muitas vezes e entender. Senta um dia, trabalha um dia no meio de uma operação comercial. Eu sei que vai ser bem barulhento, tá? Você vai estranhar um pouco. Mas senta lá para ver. Quando você fala sobre planejamento, Uhum, Léo, é muito comum. A empresa desenha o plano de uhum, crescimento dela, então ela tem que sair de 30 vendas por mês para 100 vendas por uhum, mês. Só que não coloca no forecast uhum, quando eu vou precisar contratar vendedores. E aí é um ponto que é fundamental para entender o nível de estresse que o time está vivendo, porque pode ser que o que você precisa é trazer mais um vendedor para o seu time. Então, a gente está com uma operação onde a gente sabe que o capacity do time para cada vendedor consegue fazer 5 reuniões por uhum, dia. E quando a gente olha no volume atual, cada vendedor está fazendo 7 reuniões por dia. Poxa, para a empresa está sendo incrível, que a gente está com volume grande, a gente está com uma alta demanda, mas isso a médio prazo começa a impactar na queda de qualidade uhum. das reuniões que o time está fazendo, aumenta o nível de estresse do time, e aí, consequentemente, você vai ter turnover, você aumenta o seu turnover, você diminui a sua Afastamento. taxa de conversão de oportunidade para venda. Então, não. E aí, o que acontece? A empresa, como eu disse, precisa contratar com calma. A empresa não olhou para esse forecast ou não olhou para o nível de estresse que o time Uhum, que tá no time hoje, e aí perde o vendedor. E se a empresa fez um planejamento comercial consistente, eu tenho um vendedor que a meta dele é de R$ 10.000 por uhum, mês, por exemplo. Se eu perco esse vendedor hoje, no mês de agosto, eu vou ficar. E eu demoro 2 meses para contratar, eu não fiquei só 2 meses com menos 10 mil uhum. no meu Vai novo demorar para ele faturamento. rampar. Eu tenho tempo de rampeamento desse vendedor, então ter clareza de quanto tempo um vendedor demora para atingir consistência de entrega é fundamental para o líder de vendas, junto com o RH, fazer esse planejamento Uhum, e fazer o planejamento já contando com os turnovers que eles sabem que sim. vão acontecer também. Eu dei uma consultoria uma vez para uma concessionária de carros lá do sul do Brasil, que eu fiquei impressionado com a qualidade do onboarding daquela empresa. Uhum, Eles tinham uma clareza muito grande que um vendedor, para ele conseguir atingir uma consistência de vendas de 5 carros por mês, ele demorava em média de 3 meses para conseguir chegar nessa consistência. uhum, Se eles treinassem o vendedor 1 mês com intensidade, no segundo mês o vendedor já estava conseguindo atingir essa consistência de 5 carros. uhum, Então, o impacto que eles conseguiram identificar do investimento inicial de treinamento, de dedicar bastante energia no primeiro mês. Esse vendedor no primeiro mês ele vendia 1 carro, uhum. mas no segundo mês ele já saía vendendo 5. Então, encurtar o ciclo de desenvolvimento, de rampeamento, entendendo a importância de dedicar horas de treinamento, de capacitação na hora que esse vendedor entra para o time, né? Cara, acho que é muito esse ponto, assim, da gente sentar com esses líderes e explicar esse tipo de coisa. Que a gente também comete o erro de que, ah, não, ele é líder, ele já deve saber. Nem sempre. Às vezes é um Sim, líder de uma primeira liderança, vamos lá, tem gente que está começando nessa carreira como líder, tem o cara que tem uma outra visão de uma outra empresa, sim, veio de outro mercado, por exemplo, vendia software de departamento pessoal e hoje está com benefícios, são realidades diferentes, com certeza. comportamentos de funil, de vendas diferentes, e acho que quanto mais a gente conseguir entender, melhor a gente vai conseguir sentar numa mesa para conversar com propriedade. Sentar lá com o Lucas e falar: "Ó, vamos fazer um planejamento? Eu olhei os dados do último ano na sua equipe, você teve questão de teve mais pico, por exemplo, de gente saindo em novembro, mais pico lá em março. O que que aconteceu aqui? Você lembra? Tem isso, isso. Como que a gente pode ir já trabalhando com essa, olhando uma régua? De tipo, Sim. cara, eu consigo te dizer que no mês X sua produtividade caiu, seu turnover aumentou. O que que aconteceu? Uhum. Nem tudo a planilha vai deixar, nem tudo que a planilha diz funciona. Que a planilha vai dizer, não, se o vendedor fizer mais 30 ligações, ele faz mais 3 reuniões e ele faz mais X vendas. E aí vem o ponto do estresse desse vendedor que não é sustentável e é onde muitas vezes ou vai para um caminho de um afastamento por motivo de saúde ou ele chuta o balde e vai embora mesmo. Então, Sim.
que cada vez mais a gente consiga trazer dados para sentar, conhecendo. Primeiro, tentar conhecer a realidade, extrair dados, sentar num papel de consultor, não num papel de algoz, muitas vezes, de culpar. Ah, Lucas, você demitiu 10 pessoas esse mês. Tá, mas o que que aconteceu? Tipo, Sim. essas pessoas não estavam aderentes, o comportamento não foi legal, a produtividade não veio. O que que aconteceu? Não é sentar num papel de aquela guerra de RH e líder que muitas vezes acontece, Sim. e não ter essa coisa de o comercial demanda. Demanda porque é a área que também demanda, que traz a grana para a empresa para que ela funcione. Então, acho que você trouxe pontos muito bons e é como eu gosto de trazer pessoas que estão na área, atuando ali no meio do fogo cruzado. Você está numa área de vendas, trabalhando com um produto que é para RH, mas você traz essa visão do RH, o que que ele pode se aproximar desse comercial para contratar melhor, para que as pessoas permaneçam na empresa, permaneçam de forma produtiva, porque existe turnover também que é uma salvação, né, tipo, Exato. mas quero te agradecer pelos insights mesmo que você trouxe. Quem quiser continuar o papo, já procura o Lucas lá no LinkedIn que Vai ser um prazer, Lucas Alves, no LinkedIn, vai ser um prazer, fiquem super à vontade de me chamar, quiser estender a conversa, eu adoro compartilhar tanto sobre como desenvolver time e como principalmente como olhar para a evolução da performance do time dentro do que você tem e do que você consegue construir, trazendo gente de fora, Uhum, né, Léo? Trazendo, enriquecendo seu time com profissionais vindo de mercado. uhum. Gente, é isso, a gente fica por aqui com esse papo e a gente volta já já com mais um papo aqui do RH Talks. Até mais.